Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, meus amigos, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, pela graça da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A nossa trajetória, com certeza, milenar. Agradecemos a todos vocês que aqui se fazem presentes constantemente ao longo desses estudos, dessas reflexões. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia. E aqui estamos chegando neste início de tarde de domingo, 24 de maio de 2020, para estudarmos mais um capítulo do livro Calma, livro de autoria de Chico Xavier, em parceria com o Espírito Emmanuel. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 25, que tem como título Ligações Familiares. Então, neste capítulo, Emmanuel nos traz comentários belíssimos, reflexões profundas acerca de nossas ligações familiares. Quem são os nossos companheiros de jornada? Quem são estes que, via de regra, nos trazem problemas, nos trazem complicações, nos trazem dor de cabeça, como nós falamos popularmente? Então, aqui nos esclarece quem são estes companheiros e como nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4º e também no capítulo 14º, estudos sobre família, estudos sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Então, aqui nós podemos destacar no capítulo 14º de O Evangelho segundo o Espiritismo, antes de começarmos com as palavras de Emmanuel, o item 8 tem a seguinte frase: que aqueles que se encontram encarnados no nosso agrupamento familiar, sobretudo como parentes próximos, aí eles dizem que são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos. Aí vejamos que eles usam aqui o termo espíritos simpáticos. Pode ser essa simpatia para os que dizem que são espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida eterna. Então vejamos que eles afirmam que somos ou estamos ligados a estes companheiros que nós temos no nosso agrupamento familiar, na atual existência, via de regra, na maioria das vezes, por anteriores relações, que é exatamente o que Emmanuel nos traz aqui, neste capítulo 25, ligações familiares. Então aproveitemos esta oportunidade em que nós nos encontramos nesta micro-sociedade, com estes componentes atuais, que via de regra são devedores e credores, que se encontram ali sob o mesmo teto para o aprendizado, para a educação ou para a reeducação dos sentimentos. Aproveitemos esta oportunidade, não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento. Então, que possamos trabalharmos para a nossa reedificação. Então, Emmanuel começa aqui dizendo o seguinte: quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade. Então vejamos que ele reforça que temos que nos esforçar de verdade.
Não é aquele esforço de faz de conta, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. Então aqui ele nos chama a atenção que nós temos que nos esforçar, mas esforçar de verdade para nos afinarmos com aqueles companheiros que não concordam conosco. Porque aqueles que já estão afinados conosco, já concordam conosco, já estamos em harmonia, para com esses o trabalho já está feito, já está pronto. Então nós precisamos dedicar mais tempo, nos esforçarmos mesmo de verdade em relação àqueles que ainda o trabalho está todo por fazer. E aí ele segue dizendo, no plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem razão de ser. Então, em especial, esses laços de consanguinidade ali no agrupamento familiar, em especial pai e filho ou pais e filhos, não estamos ali com esses laços de consanguinidade por acaso. Não existe na lei divina, não existe no dicionário divino a palavra acaso. Não existe este acaso. Então, que possamos também, mais uma vez, aproveitar a oportunidade para a nossa melhoria, aproveitarmos este momento em que estamos ligados pelos laços da consanguinidade para nos transformarmos em verdadeiramente irmãos que somos de jornada. Então aqui ele nos diz ainda na sequência, aqueles que alimentam ódio e aversão, então aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Então aqui ele nos chama a atenção que quando realmente alimenta ódio e aversão, estamos desejosos de melhorar, estamos desejosos de encontrar ou reencontrar aqueles espíritos para o ajuste, para a melhoria, para o chamado acerto de conta verdadeiro, não para brigar, mas para nos transformarmos em irmãos de jornada, que os benfeitores do plano maior farão de tudo para que esse reencontro aconteça. Então, que possamos também, já que esse reencontro aconteceu, que possamos realmente aproveitar esta oportunidade, não desperdiçarmos esta propósitos desse ou daquele familiar, que parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças. Abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Então aqui ele nos chama a atenção que se algum companheiro de jornada que está ali conosco, ele tem propósitos bem diferentes dos nossos ideais superiores, se já alcançamos esses ideais superiores, não barremos as escolhas dele, abençoemos e o auxiliemos para que ele possa caminhar por conta própria, usando o livre-arbítrio, orientando-o na medida do possível. Não desprezes. Aí ele fala mais uma vez dos familiares, aquelas nossas responsabilidades primeiras. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes. Então, aqueles que vieram conosco, que têm algum tipo de desorientação mental, ou que vieram numa condição de doentes no corpo físico, não, conforme ele nos fala aqui, não os desprezemos, porque talvez, aí ele fala, porque talvez, e via de regra é assim, tenha sido
tenhas sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Então aqui ele nos fala desses que vêm conosco no agrupamento familiar e que têm doenças, têm problemas. Via de regra, fomos nós mesmos quem causamos aqueles problemas em vidas anteriores. Se não fomos nós pedimos para vir com eles nesta atual existência para os auxiliar na sua recuperação. Então não os desprezemos, aproveitemos esta oportunidade para o nosso reerguimento, para o nosso reequilíbrio ou para a solidificação de laços já construídos em um passado. E aí nos diz ainda, em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis unicamente por amor a eles. Então aqui ele nos fala que em muitas existências, e pode estar acontecendo nesta atual existência, que aqueles parentes rudes que nos tratam com falta de amor, que nos trata realmente com rudeza, nós pedimos para vir com eles por amor. Não que tenhamos débito com eles ou para com eles, ou talvez eles para conosco, mas nós pedimos para vir por amor, para os auxiliar na sua recuperação, na sua trajetória. E aí ele nos diz, de modo a auxiliá-los, pedimos para vir para auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Então, mesmo que eles nos tratem com rudeza, demonstremos tolerância, demonstremos paciência, que via de regra não carregamos ainda essas qualificações conosco, principalmente devotamento e humildade, mas que possamos construir em nós e demonstrar a estes companheiros desta forma, tolerância, paciência, devotamento e humildade, para que eles também possam se transformar. Se depois de sacrifícios inumeráveis, aí ele nos chama a atenção para quando nós tivermos cumprido com o nosso compromisso, depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, fizeram tudo, ou os pais fizeram tudo que estava ao seu alcance para auxiliar os filhos. Tenha consciência tranquila, igual ele nos fala aqui, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, ou seja, fiz a minha parte, você fez a sua parte, tenha consciência tranquila, mas mesmo assim não conseguiu dobrar aquela criatura, melhorar aquela criatura. Ele nos diz, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Então, se fizermos tudo o que está ao nosso alcance, e mesmo assim a pessoa recusa o nosso amor, recusa a nossa dedicação, principalmente quando já for adulto, deixemos que trilhe o seu caminho, aquele caminho que melhor se adapte às suas escolhas, desde que tenhamos a consciência tranquila. Eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que eu tinha condições de fazer. E ele diz ainda em relação às crianças. Por que as crianças, por que o espírito, ele retorna mais uma vez à experiência física num corpinho frágil de criança, tão delicado? E aí ele nos diz por que isto acontece. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além, nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para a realidade da alma através da saudade e da afeição. Então aqui ele nos fala sobre o desencarne prematuro,
de uma criança que veio e em poucos dias retornou para o mais além. Via de regra, ela veio para nos auxiliar no progresso, em especial para nos acordar para a realidade ou para as realidades da alma através da saudade e da afeição. E aí nos diz ainda, se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa, aí ele nos fala sobre a união em relação a dois seres. Se não tens ainda condições de assumir esse compromisso, mas tem filhos, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável. Por isso que elas vêm pequenininha, por isso que elas vêm frágeis em um corpinho tão delicado aos teus princípios de natureza superior. Mas, diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo, conforme as tuas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Então, se fizermos tudo o que está ao nosso alcance quando pequenininha, quando se tornar adulto, deixemos que trilhem os seus caminhos. Reflitamos, meus irmãos, sobre o nosso compromisso ou os nossos compromissos no agrupamento familiar e que possamos fazer a nossa parte e termos a consciência tranquila. Paz a todos nós. Até breve. Até uma próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Paz aos nossos corações.